Glória a Deus! Primeiro xerife! Tá vendo aí, ó? Quem é que escolhe o xerife, mas não quer ser o primeiro, né? Eu até só faço os cursos pela extra. Não, eu escapo toda vida desse negócio de xerife. É chato. Vamos lá, dá início ao nosso parte B da nossa aula, né? Vamos dividir assim, porque fica melhor. Para não ficar também o vídeo muito longo, a gente tem um espaçozinho pra gente. No outro a gente só tinha uma horinha, praticamente, não estava dando quase pra a gente... Mas você vê, né? Era uma hora, de manhã a hora boa, que já é 9 e tanto. Eu digo, fala senhor, já termina. Nós vamos estudar agora sobre o dilúvio, do capítulo, que está do capítulo 5 ao 9. Então é interessante, olha, depois da aula, você lê esses 4 capítulos em casa, tirar aquela duvidazinha e trazer perguntas, gente, para a sala de aula. Para a gente, às vezes, ó, a pessoa tem uma perguntazinha aí, doida para fazer e não faz. Aí sai em dúvida. Tem um aqui que perguntou. Aí Deus expulsou Caim. E disse que ele arranjou uma mulher de lá, fez família. Arranjou essa mulher aonde? Onde foi, meu, que ele arranjou essa mulher? Porque não tinha, naquela época não tinha brisa do lago, não tinha essas coisas. Fechamos os carros. Aí, ó, tá perguntando se solidário naquele tempo. Domingo, 5 horas da tarde. Não, eu vi uma vez, 72 horas de forró teve no Brisa do Lago. Era acordando, cheio de terra nos olhos de novo. No começo do Brisa era assim. Era 72 horas de forró. Estava no sábado, terminava no domingo, 11 horas da noite. Aí, viu? Meu pastor, ontem, é pra você ver como é todo tempo atentando a gente, as coisas do mundo. Aí nós lá em cima na varanda lá de casa, assistindo, né? Aí nós, o cara começou a ouvir música do Leão, né? Aí pra começar, aí começou a tocar a banda Calcinha Preta, Mala Sem Alça. Mala sem Aí eu disse assim, olha filho, as coisas aí, ó. Tá vendo? Nosso tempo, foi o tempo que eu conheci ela, né? Aí tá aí as coisas aí, olha. O cara passar o dia todinho e até 11 horas da noite, 10 horas da noite, ouvindo essa música do mundo, pra nós, que nós vivíamos isso, né? Nós saímos de chegar... música do mundo. Aí lá, você não dei corda pra eu entrar nessas coisas, não. Aí a gente fica Negócio de assim, música fica, do mundo. fica ouvindo e fica lembrando Do quem passado. passou, né? Querendo ou não. Mas você tem que ter cuidado com essas lembranças. Olha, Não. o que é muito que nos leva, por exemplo, perfume. Gente, você sentiu o cheiro do perfume, você volta lá para a origem do negócio. Pensa logo na cabrocha. Mas esse negócio de perfume eu não me dei bem, não. Depois de casada, mas ela disse, pau não aguentar aquele teu perfume. Eu digo, agora, depois que me ferrou. Era toque de amor, da Avon. Olha aí. É alma de flores, mais barato. Aí ela disse que... Mais barato. O chinelo era forte. O vidro era cheio de carocinho, né? Essa daí não, viu? Não é do teu tempo, não? Tá bom. Tá bom. Não é do tempo dele, não. Era pivete, eu lembro que usava tarô. Tarô. Tarô era pra gente rico, velho. Eu peguei o cordão Meu dele tio, né? Tarô. Não, mas tarô era o mais caro, era pra gente rico. Tarô não era pra todo mundo, não. Vai salvar esse... Até hoje eu cheiro e vai mais infância. Pois é, então a gente tem que ter cuidado com isso, com essas nossas lembranças. Olha, a gente diz muito assim, música do mundo. O que é música do mundo? Vocês sabiam que tem tanto louvor aí que é pior do que ouvir música do mundo? O mundo passa a ser do mundo quando está dentro da gente. Nós temos que amadurecer dessa maneira. Olha, vamos dizer o seguinte. Uma coisa que vai te trazer lembranças que não foi boa para a tua vida, isola, joga fora. Agora,
Eu lembro uma vez que era o aniversário da irmã Mazé. Aí eu gravei, botei uma música. Gente, essa música deu uma confusão tão grande na internet. Eu botei uma música do Tim Maia, que a gente, quando namorava, a gente ouvia muito junto, que marcou. Era aquela: você é algo assim, é tudo pra mim, é mais que eu esperava. Rapaz, deu uma confusão na internet. Esse pastor até desviado. Cantando música do mundo e tal e tal. Eu não respondi nada, mas os meus alunos entraram pesado neles. Agora me diga uma coisa. O aniversário da minha esposa, uma música que lembrou o nosso namoro, que marcou. Com certeza, na hora que ela ouviu, ela lembrou da nossa época junto. Como era que no dia numa data dessa eu ia botar glória, glória, aleluia? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Tá entendendo? Então, hoje no mundo, é que não tem mais música. É só com duplo sentido, é só com imoralidade e tudo. Mas quando a gente olha a coisa antiga, música que era oferecida pro Dia dos Pais, pro Dia das Mães, coisas bonitas. Olha, se você ouvir alguma música do Roberto Carlos, que nem crente não é, mas tem muita música do Roberto Carlos linda. Letra mesmo. Tá entendendo? Então, gente, a gente tem que ter cuidado com o quê? Porque tem crente cheio de problema, né? Que se vê você ouvindo uma música, já quer te condenar. É, isso mesmo. Simples assim. Mas não se deixe condenar você mesmo, não. Porque você, rapaz, eu ouvi sem querer. Ai, meu Deus, será que eu vou pro inferno? Vai não. O inferno está na cabeça desse povo. O meu vizinho, aquele que você conhece lá. Sei. Agora passou eu todo usando, ouvindo só músicas assim, das antigas. Como era o bom que a gente O dia tinha todinho. lá da gente, É uma fazia música dia da bonita, praia, né? casa Bonito. de praia. Gente, eu não escuto essa música agora porque a Você música é tava- feia. Quer dizer que a gente tava no... Mas eu escuto a música antiga que eu gostava. O cunhado dele, a gente foi para uma casa de praia. Aí o cunhado dele Entrega o meu. aceitou Não, Jesus, não, só que a esposa Tá não. recente Tá ele. recente, ele tá recente. E a gente foi para essa casa de praia e a mulher dele estava indo, mas não se batizou. Aí ela gosta de tomar uma cervejinha, irmã dele. Aí ele, como ainda estava cheio da fé do Senhor, aí Recente. aí a Fogo gente- puro. E ela é louca por Lulu Santos. Aí É bom ele demais. dizia, lá, olha, tudo no Egito. Aí ele, o cunhado dele, pegou viu? Foi uma briga danada por causa desse negócio de Egito. Eu digo, a gente gosta do Egito mesmo. Aí quando você tá falando da música, não tinha maldade nenhuma, né? Tem, são letras bonitas. Você vai ver aqui, qual é a música que uma vez eu botei o menino para cantar na igreja, o negado queria me expulsar. Era uma música do Roberto Carlos. Por causa da tua voz, que ninguém tá cantando tua voz. Era, né? Eu sei que tem muita música dele, rapaz. Um certo dia um homem esteve aqui. Bonito. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, de paz, e ele trazia no coração. Rapaz, é linda a letra da música. Parece uma poesia. E é poesia. Aí se o cara botar, tá no inferno. Pois Não é música de crente, sabe? Aí ele, E ó, tão tudo na no- profundidade, é. Irmã, você tá no Egito comigo? Eu digo, tô no Egito, pode deixar eu ficar no Egito. Igual aqui. aquela outra, não sei quem gravou, que é a oração de São Francisco, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio. Rapaz, são... Viu, É perdão. o Fagner, né? Acho que é Fagner. O Fagner canta. Então, gente, a gente tem que ter cuidado com isso, a gente mesmo não se colocar no inferno. Tá entendendo? Mas vamos pra cá, senão eu começo a dar corda, aí lá vai. Tradicionalmente, o dilúvio tem sido interpretado como um evento cataclismo que consumiu o planeta inteiro. Uma catástrofe universal, né?
Outra interpretação é que teria consumido o mundo antigo no Oriente Médio, uma vasta região, mas não todo o planeta, propriamente dito. Olha, há uma discussão entre os teólogos. Uns acreditam que o dilúvio foi universal. Outros acreditam, quando ele fala no mundo, aquele mundo do Oriente Médio. Mas a Bíblia não diz. Eu acredito no dilúvio universal. Por quê? Gente, como é que encontra fósseis do mar aqui no sertão? De milhões de anos atrás. Você encontra aqui, você vai no Araripe ali, só o que tem é fósseis antigos do mar. Aqui já foi mar. Aí houve um cataclisma total. Então eu não acredito que foi só no campo. Isso eu. Mas há essa contradição. Tá entendendo? Durante as aulas eu vou sempre estar dando uma, duas ou três opções que há esse discernimento. Independente da interpretação que nós venhamos adotar, está evidente que o dilúvio representou um ato de julgamento divino em grande escala. Se foi só lá, se foi no mundo todo, mas foi um julgamento de Deus. Está entendendo? Julgamento de Deus porque Deus olhou e disse, não dá mais. Pecado está demais. Se daquele tempo já estava desse jeito, imagine agora. Hein, meu? É o basta de Deus, a iniquidade primordial. Gênesis 6 afirma que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Antes, esta linguagem no comum não comunica a profunda tristeza e indignação de Deus. Sente ao ver o mau desígnio do coração do homem e de se deparar com o fato de que a terra toda estava cheia de violência. Deus se arrependeu? Deus se arrepende, ô antigão? A Bíblia diz que ele não é nem filho do homem para se arrepender. Mas alguma tradução vai dizer que Deus se arrependeu. Então isso é erro de tradução. Na verdade, Deus se entristeceu com a criação. Se arrependeu? Nunca. Deus não se arrepende. Então, quando ele viu que o pecado estava generalizado, que o pecado tinha tomado de conta, e ele precisava resolver essa situação, porque a terra estava cheia de violência. A referência... como era que estava a terra? Gente, quando ele chamou Noé, é complicado, né? Noé, vá ali construir um barco. Você pensou no meio do nada você construir um troço daquele? Nunca tinha chovido. Cada vez esse velho está ficando doido. Dá para acreditar, se o cara dissesse, não, eu estou fazendo aqui porque Deus me disse que vai ter um dilúvio. Se os caras nunca tinham visto nem chuva. Esperou até plantar as árvores, né? Que é para fazer a árvore. Tá entendendo? Aquela madeira cheia. Se fosse hoje, tem muita coisa que o povo também não ia acreditar. Mas hoje eu acredito que a devassidão e o pecado está pior do que antes. Está muito pior. E vai ter uma referência que vai falar dos filhos de Deus possuindo as filhas dos homens. Também aponta para um crescimento do pecado que atinge certa dimensão natural. Há uma briga aqui, na linha teológica. Alguns vão dizer que os filhos de Deus eram os anjos que desceram e coabitaram com as mulheres. E nasceram filhos mestiços, que seriam os gigantes. Não acredito muito nisso também não, isso é só uma linha teológica. Porque o próprio Evangelho vai dizer, quando pergunta, Senhor, essa mulher teve 5 maridos, quando ela morrer e chegar lá no céu, quem é que vai ser o marido dela? O que é que Jesus responde? No céu serão como os anjos, nem se casam, nem se dão em casamento. Então os anjos eram assexuados. Então não foram os anjos que desceram para coabitar com a os filhos de Deus seriam o quê? A descendência de Deus, os filhos de Sete. Deus sempre foi mantendo a sua descendência. Deus sempre se preocupou do povo dele não se envolver com o povo do mundo.
Olha, não arranje mulher de outra tribo. Não, então, os filhos de Deus não é para se misturar. E hoje é do mesmo jeito? É, meu amigo. Você está servindo a Deus e vai atrás de uma mulher que só vive no forró. Pode dar certo? Se tiver muita fé e esperar, que nem o irmão Milton. Conhece o irmão Milton? Aqui é do industrial. O irmão Milton era aluno meu e viajava comigo. Ele tem um problema sério no coração. Ali é muito milagre de Deus. Já foi um bocado de vez e volta. Mas o Milton aceitou Jesus primeiro do que a esposa, que é controverso. Geralmente a esposa vai primeiro, né? E vai orar pelo marido. O Milton foi primeiro. E o Milton orou pela mulher dele mais de 10 anos. Milton ia para a igreja e a mulher dele ia para o clube. Ela era diretora daquele clube da Jovem Guarda. Ele chegava da igreja e esperava ela voltar da festa. E hoje ela está servindo o Senhor e cuidando dele. Mas, para nós machistas, isso é um negócio difícil de engolir, não é não? Então, mas será que Deus, na sua onisciência, não previa essa situação toda? Você acha que não? Deus é onisciente. Ele não sabia que o homem ia pecar? Sabia ou não sabia? Sabia. Deus previa isso, mas mesmo assim, ele não desistiu do homem. O homem é a coroa da criação. Isso foi o que mais revoltou Satanás, o anjo caído. Como Deus criou no seu coração o amor pelo ser humano. Está entendendo? Por isso que ele tenta destruir a nossa vida. Porque ele sabe do prazer, do amor de Deus para conosco. Noé, porém, achou graça perante o Senhor. E está descrito como homem justo e íntegro. Já pensou no meio daquela população toda desorientada, Deus olhar e dizer, Noé, é um homem justo, íntegro. Eu vou usar Noé. Segundo o ensino do Novo Testamento, lá em 2 Pedro 2,5, Noé era um pregador da justiça. A implicação sendo que ele teria avisado a sua geração do julgamento de Deus através da sua pregação. Deus usou Noé para aquele povo para dizer, olha, se convertam, busque Deus, vai haver isso, vai cair o dilúvio. E ninguém acreditou. Mas Deus não deixou ninguém enganado, não. Só a pregação de construir aquele elefante branco no meio do deserto. Está entendendo? Às vezes a gente fica chateado, triste, porque a gente está pregando para alguém da nossa família, para um vizinho, e o cara não está querendo. Mas não é eu nem você que convence ninguém, não, gente. Essa é a nossa obrigação de falar. Agora, ele aceitar, não depende de mim e de você, não. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Tá? Mais na frente, quando chegarmos lá no Novo Testamento, nós vamos entrar num assunto bem polêmico, que vai dar uma virada assim no juízo da negada, mas que é a questão da eleição, questão da predestinação. É algo muito profundo. Porque quando a Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes de nascer, não diz assim? Deus já sabia quem ele ia escolher, já? Então houve uma eleição, não houve, não? Vou entrar nesse assunto depois. Não vou criar problema com vocês, não. Segundo eu ensino, nós vamos ver, o relato de Gênesis não fala sobre isso. Se alimentando, a reportar. A obediência, Noé mostra perante Deus, levando sua palavra a sério, se organizando com sua família para a vida na água. Então Noé não se preocupou o quê? De fazer a parte dele, mas preparou a família dele. Eu sou um homem de Deus que não consegue resgatar nem a própria família, tá ruim, né? A arca, em hebraico, é chamada de baú.
Era como um baú. Essencialmente, uma enorme caixa flutuante com 3 andares, era bem prática. Construída apenas para abrigar os 8 seres humanos e a espécie que tinham de ser preservada. Mesmo rude, a arca era um sinal da provisão generosa do Senhor, cujo toque de graça está evidente no detalhe. Quem fechou a porta foi o próprio Deus. Olha aí que coisa. Olha a providência de Deus, olha a graça de Deus. Separa Noé e a família. E Deus fecha por fora a porta. O que ele está dizendo para nós com isso? Que quando ele tem tanto prazer na vida do crente, e a Bíblia diz que é ele quem fecha e quem abre a porta. Amém? Amém. Deus tem fechado portas para que a gente não seja atingido pelo inimigo. Você sabia disso? Deus tem fechado porta para que o inimigo não toque na tua família. Não toque nos nossos que ainda não estão servindo, mas a promessa de Deus de trazer a família para junto dele, Deus tem guardado. Deus tem cuidado. Ele fecha a porta para o inimigo não ver, não tocar. Porque a promessa dele vai se cumprir. Você está entendendo? E ele vai preservar tanto a nossa vida como da nossa família. E esse é porque Deus tinha tanto cuidado, ele diz, Noé, tu entra, agora aqui quem fez sou eu. Em meio ao julgamento, a misericórdia e a graça de Deus se manifesta. A humanidade terá uma chance através de Noé. Deus lembrou de Noé. Gente, olha, vamos entender isso aqui. O julgamento, a misericórdia e a graça de Deus, ela é manifesta. Manifesta como, pastor? No momento da dificuldade, no momento de se resolver. Porque às vezes a gente está com uma situação tão difícil que não vê saída. A misericórdia de Deus vem sobre nós. Amém? Amém. Vem nos preservar. Porque a palavra diz que ele não nos dá uma luta maior do que a gente possa aguentar, gente. Às vezes a gente diz assim, rapaz, não estou aguentando mais. Mas Deus sabe que tu ainda aguenta. Ele ainda vai tentar esticar a prova mais um pouquinho. Até resolver. Porque Deus age assim. Porque assim, irmão, ele sabe quem é eu, quem é a senhora. É desse jeito. Porque as pessoas do nosso lado pensam que sabem, mas só quem conhece nós é Deus. E Deus se lembrou de Noé. E ele vai baixar as águas. Conforme Gênesis 6,18, Deus estabeleceria a sua aliança com Noé. E quando a pomba é solta pela segunda vez, ela não voltou mais. Estava na hora de desembarcar e da ratificação da aliança, pois a terra já estava seca. Até isso. Solta a pombinha, a primeira vez ela vai e volta, não encontrou lugar para pousar. Mas na segunda ela encontra. Ele diz que ela volta com um raminho de oliveira. Aí Deus está pronto, agora pode abrir a arca e pode sair. Eu vi uma postagem hoje tem um grupo da polícia que tem um bocado de... Os caras só querem viver bêbado, embriagado, aí fica os cabos da missa. Vão tudo para a missa e começam a postar besteira. Aí o cara botou lá um católico, metendo a pancada nos crentes, que a Bíblia foi São Jerônimo que criou, e que pague a Igreja Católica que detém as relíquias. Que relíquia? Nunca foi encontrada a arca, como é que eles têm pedaço da arca lá? Como é que eles têm pedaço da cruz de Cristo lá em Roma? Uma vez, eu fui escalado para um evento aqui no aeroporto, os ossos de uma santa, eu não me lembro nem que santa é essa, era um pedaço de osso. Mas se tu vê a multidão de gente que tinha nesse aeroporto, para ver o osso da canela da santa, eu não sei onde eles arranjaram aquela canela ali. Você está entendendo? Então eles trabalham muito com essa coisa da relíquia. É a Igreja Católica que detém as relíquias.
seria fácil, ao retornar à terra nesse momento de júbilo, se esquecer de Deus, mas não é assim no caso de Noé, pois ele resolve agradecer ao Senhor antes de mais nada. Em Gênesis 8, do 20 ao 22, Noé desce da arca, ele constrói um altar e onde oferece sacrifício a Deus. E Deus é agradado pelo sacrifício e promete que jamais castigará a terra com tamanha força. Olha que coisa, gente, é muito fácil. Depois de você ser abençoado, do milagre acontecer, você esquecer. Você não agradecer. E Jesus curou 10, só voltou 1. Estava curado, o que é que eu vim fazer mais aqui? Noé podia muito bem, morreu todo mundo, só tem eu. Noé, a primeira coisa que fez foi construir um altar, oferecer sacrifício e agradecer a Deus. E pelo agradecimento que ele fez a Deus, Deus faz uma aliança com ele, a primeira aliança na Bíblia, né? Nunca mais faria novamente aquilo. Qual foi a aliança? Qual foi a aliança que Deus fez com Noé? Qual foi o sinal que Deus disse, ó Noé, quando esse sinal aparecer no céu, eu vou me lembrar e não vou mais deixar o dilúvio acabar com a terra. Qual foi? O Tontonho tá uma fera, viu, Terezinha? Mas eu vou entrar com uma correçãozinha. Algumas Bíblias vai falar arco-íris. Mas é muito interessante a gente citar o arco de Deus. Porque Íris é uma deusa do Paternon. Não tem nada a ver com eles utilizaram esse nome. Nós vamos aprender que muita coisa que a gente acredita e faz hoje foi metido goela abaixo em nós pela Igreja Católica. E tudo começou com Constantino, que ele era um mala. É santo da Igreja Católica, mas foi o mala mais invocado que já apareceu na face da terra. Então, depois nós vamos mexer com essas coisas. Então, o arco de Deus, porque o arco-íris, eu ia citar o nome de uma deusa que não tem nada a ver, ímpia, lá da época dos deuses, né? A história de Noé, por outro lado, mostra a seriedade com que Deus leva a maldade do homem na terra. Gente, Deus trata a maldade de acordo com a maldade. A ira de Deus, e nós vamos ver isso mais adiante, a ira de Deus não é porque Deus ficou com raiva do humilde, não. Não é porque Deus ficou com raiva do Antônio, não. Porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador. Agora, ele abomina o pecado. E o pecado tem que ser castigado pelo próprio Deus, pela sua palavra. Ela tem que se cumprir. Se há um castigo para aquele tipo de pecado, vai acontecer. Não é porque Deus é ruim, não. Você está entendendo? E Deus não se alegra, não. A Bíblia diz que ele se alegra com a salvação, não com a morte do... Mas o homem, quando ele procura a sua própria ruína, ele encontra, porque o confronto é contra a palavra de Deus. Não é porque Deus é aquele velho barbudo que desce com raiva e mete a pancada em ninguém, não. Existe a Constituição e a gente não é julgado por ela, pelo Código Penal, que diz quantos anos você pega de cadeia, está ali. O advogado vai trabalhar em cima disso. Então a ira de Deus está dizendo para nós que o nosso pecado, Terezinha, tem que ser julgado. Você acha que o mundo do jeito que está, nós não já estamos vivendo julgamento de Deus, não? Deus não já tem permitido isso aí tudo, não? E que ele vai entrar com um julgamento pesado em cima disso aí? Vai. Só que nós vamos observar o quê? A arca. Ele vai proteger a gente e fechar por fora. Para todo aquele que estiver ali guardado debaixo das suas asas.
Mas o julgamento, ele tem que vir. Porque a palavra de Deus é séria, a seriedade de Deus, em cima da maldade do homem na terra, ela vai ter que ser coibida. Nós também precisamos levar a sério o pecado, principalmente os nossos pecados individuais, adotando uma atitude de tolerância zero com eles quem? Com os pecados, e voltando a pedir perdão a Deus, confiantes na eficácia do sacrifício de Jesus fez por nós. Gente, a gente tem que ter cuidado com os nossos pecados, porque enquanto seres humanos, nós vamos pecar, e todo dia. Mas a gente não pode se acostumar com eles. Mas não está magoando ninguém, não tem problema, eu vou dando continuidade. Uma hora nós vamos ser engodados por esses pecadinhos que a gente comete. Porque eu posso enganar a você, Terezinha, eu posso enganar aqui, mas não enganar Deus. Aí se existe o pecado, não vai existir a cobrança, não? Muitas vezes a gente não sabe por que é que tem acontecido coisas na nossa vida, com os nossos. Muitas vezes é Deus cobrando de nós, para que a gente olhe para nós. Olha, a gente tem coisa que é tão costume, crenças nossas, que não estão compatíveis com a vontade de Deus e que a gente vem trazendo a vida toda. E que precisa ser corrigido. Está entendendo? Vocês lembram que eu há pouco tempo, eu pedi oração pela a sobrinha da minha filha, que ela caiu e tudo. Gente, eu conversei com o pastor e eu doido por uma oportunidade de conversar com a mãe dela, porque aquela menina está no meio de um tiroteio espiritual tão grande. E quem é que está sendo atacada? É ela. Para poder alcançar quem? A mãe. Gente, entenda uma coisa. A coisa pior para o pai e para a mãe do que ele ver o sofrimento do filho? Não dói mais nele. Era melhor que fosse ele. Quando nós dizemos, rapaz, por que não é em mim? Sabe por quê? Porque por você era muito fácil. O sofrimento é maior quando é no filho nosso. Está entendendo? E eu olhando ali, eu até conversei com o pastor. Ela saiu de um casamento destruído, o maluco que ela tinha lá. E ela tem uma raiva grande desse cara, ela nunca se resolveu com esse cara. E tem outras coisas que eu não sei, que eu acredito que está no meio. Essa menina, um tempo atrás, ela tentou contra a vida dela. E é uma menina que é bem cuidada, a pessoa que ela vive hoje tem o maior cuidado, trata como filho, mas há essa deficiência. Eu até disse para minha filha, ó, tua mãe estava aí, não tinha isso, mas quando tua mãe resolveu aceitar Jesus e ir para a igreja, começou o furdunço. Começou. Porque eu aceitei servir a Jesus. Qual é a primeira coisa que Deus faz? Bora consertar aí a tua casa, aí, viu? Você não pode ficar aqui dentro com tudo desmantelado, não. Aí o negócio começa a coxar. A coxar, sabe para quê? Para a gente começar, Senhor, o que é que eu tenho que fazer, como eu devo fazer, como eu devo agir. Está entendendo? Porque nós estamos se aproximando de quem é santo, gente. Deus disse, ei Moisés, tira teu chinelo. Não pode chegar aqui de qualquer jeito, não. Esse lugar é santo. A santidade de Deus é algo que não se pode chegar diante dele de qualquer maneira. Às vezes a gente está tão acostumado com as coisas que o povo acha ruim quando você quer. Depois que eu conversei com o pastor e falei para ele que era interessante ele fechar esse portão aqui na hora da palavra. Porque era gente para lá e para cá, os meninos correndo, tinha o meu neto, os meninos pequenos para um lado e para o outro. Tira a atenção de quem está pregando,
tira a atenção de quem está ouvindo. E qual é o respeito com o altar? Nós podemos e temos direito de falar muita coisa que a gente vê de errado na Igreja Católica, mas eles são muito, nesse sentido, eles são muito respeitosos. Você vê que ele não passa em frente ao altar sem fazer a continência dele lá. Ah, mas para que? Gente, isso é norma deles, da igreja, e eles estão obedecendo. O respeito que eles têm. Ora, eu fazia pelo sinal na frente do cemitério, qualquer cruz passasse, eu estava lá dando o meu grau. Tá entendendo? Eu não perdi a chance, não, podia ser. Falar de mim, eu só de falar passar o cemitério de passar. Meu amigo, final do ano, quando as notas estavam ruins, eu corria para as promessas. Aí no final do ano, eu lá no meio da procissão, as bombas, e eu com 2 tijolos na cabeça, descalço, mas resolvia. E aqui a gente vê, quem foi que já viu igreja católica com bebedouro? Igreja católica com banheiro dentro da igreja? Só se falou canto. Mas fica aqui para lá e para cá, o tempo todo. Gente, ó, nós fomos, quando estava lá em Israel, nós fomos lá na igreja da Natividade, lá onde o anjo informou a Maria do nascimento do Cristo, da gravidez dela. E quando nós fomos entrar, o guia disse, ó, silêncio total. Se alguém estiver mascando chiclete, tira o chiclete. Era um silêncio, o sacerdote falando, todo mundo ali em espírito, ouvindo aquilo ali. Só aquele silêncio já trabalha na alma da gente. Já pensou, irmão Daniel, ter emocionado ali, ouvindo a palavra e tudo, aí o menino passa correndo. Eu só me lembro daquele cara da filmagem. Pá, mão no pé do vidro, vai pra lá, cara. Tira a atenção. E a gente tem que entrar aquele silêncio todo, a reverência ao sagrado, que não existe mais. Você vai ver que há anos atrás, os pastores, e ainda tem igreja, se o cara vinha pregar e ele não vinha de terno, ele não prega. Se ele esquecer a gravata, ele já... Hoje nós temos isso. Essa facilidade, essa permissão de vir dessa maneira. Mas tem uma coisa que eu não concordo, e já falei, e muita gente também, é o culto de Santa Ceia, gente. O culto de Santa Ceia é um culto especial. É o culto que Jesus olha e diz, ó, faça isso em memória de mim. É um memorial do Senhor. E você vir diante do altar para fazer o sacrifício, oferecer, vestido de qualquer jeito. Aí não dá, não entra aqui no meu gogó não, sabe? Por outro lado, a gente tem que ter tolerância zero com o pecado. E pedir perdão a Deus. Gente, o perdão tem que ser pedido quase todo dia, não é não? Por quem nós somos. Deve ser, eu falo de mim, cara. Cara, uma das coisas mais difíceis na minha vida, eu acho que botaram um espinho em Paulo, botaram um pé de chique-chique todinho. Espinho para todo lado, que é a questão do domínio próprio, que é um fruto do Espírito. E para gente que passou a vida toda nessa área de segurança, batendo de frente com bandido, com coisa, fica difícil você... Não é fácil. E o domínio próprio, aí vem vocês, como você é um cara que, exemplo no meu caso, eu sou um cara sanguíneo, depois eu vou trazer para vocês o que é um sanguíneo, o que é um... Sou um cara sanguíneo, sou aquele cara que estoura. Pisou no meu pé, eu tenho que... A legado manda contar até 10, eu tenho que contar quase até 100, porque a vontade é de...
de reagir. E isso é uma coisa que precisa ser trabalhada na nossa vida. Então não adianta eu estar dizendo uma coisa que eu preciso trabalhar na minha também. Gente, hoje já mudou muito. Mas eu, quando comecei a dirigir igreja, o negócio era sério. Uma vez, cheguei na igreja da Assembleia de Deus que eu dirigi ali, e quando a gente é transferido, o pessoal que está lá não quer lhe ajudar, não. Com raiva porque tiraram o pastor dele e botaram o outro. E esconde a chave, é uma confusão grande. E quando foi um dia, tá lá os diáconos tudo sentado com a gravata bem aqui. Aí eu cheguei e desce tudo. A partir de hoje não fica mais nenhum aí em cima. Aí, menino, mexeu com a elite, botei a mulher lá em cima. Para negar disso que eu sou machista. O que tinha de macho desse é outro dia. Você quer trabalhando só com a mulher. Aí teve um que desceu e disse, porque não sei o que, você está pensando o quê? E tudo isso num culto de domingo. Mas eu bem novinho, ainda estava com militares todo aqui na cabeça. Eu digo, você está dizendo que eu estou mentindo? Rapaz, ficou logo todo mundo olhando. Porque não sei o quê. Onde é que você quer resolver, meu amigo? Escolhe o lugar, na faca, na bala, no tabefe, onde é que você quer resolver? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Aí ficou logo todo mundo, terminou o culto, sabe? Aí o irmão chegou e disse, pastor, você agora expulsou todo mundo da igreja. Mas não expulsei não. Todo mundo está pensando em entrar correndo, menino. Não expulsei não. E hoje esse cara lá é meu amigo. Mas na hora eu não tive controle, porque era para ter tido controle. O erro não foi dele, não, foi meu. Uma vez eu estava lá com os jovens, organizando o negócio, aí eu me abaixei aqui, o canto do revólver quase sai aqui, sabe? Eu tinha um teatro desse tamanho, aí o jovem quando viram, fala, meu Deus, o pastor está com o revólver aí. Aí eu vi que já estava sem jeito, que era para ter deixado no carro. Eu digo, vem cá, vou ensinar vocês na Bíblia, ó, Marcelo. Foi o que aconteceu quando o leão veio pegar as ovelhas de Davi. Ele matou o leão. E o urso? Ele matou o urso. Aí eu estou aqui, se o ladrão entrar aqui atrás de pegar minhas ovelhas, eu meto fogo no ladrão. Gente, foi preciso muito trabalhar de Deus para poder... E é na vida da gente. Isso é um espírito, Deus permite para você dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu Deus, me dê mais uma chance. Então, gente, entende super crente, entendam isso na vida de vocês. Nós somos falhos, nós somos fracos. É muito fácil aconselhar o Milton com problema. Mas quando o problema é meu, e aí, eu faço o quê? Eu dou conselho para ele, mas quando o negócio acontece comigo, e às vezes é a mesma coisa, eu não sei resolver o meu. Está entendendo? Deus abençoa Noé e seus filhos e confirma a aliança com eles e a sua descendência. E com toda a ordem da criação. A aliança tendo como sinal o arco e isso, como diz o Antônio. E Deus, ele mostra a seriedade e julga o pecado na terra. Por outro lado, com a primeira menção da Bíblia da palavra aliança, através da história de Noé, nós vemos o toque do Salvador de Deus e somos lembrados do fato de que as promessas do Senhor, elas sempre se cumprem. Vamos segurar nisso? Gente, as promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida. Então, ó, muitas vezes a gente duvida, e essa dúvida é que atrasa. Essa dúvida é que... Mas acredite, se firme nessa palavra, porque a gente duvida muito. Você está entendendo? E é o que eu digo, é muito fácil não duvidar quando eu estou dizendo para você e quando eu estou dizendo para mim. Você acha que esse momento que o Josué estava ali e a gente orando e pedindo, você acha que não vinha dúvida no meu coração? Pastor, eu vou só aqui atender o telefone. Não, mãe, fica à vontade. Ou é o pai, aí eu não sei se... Não, fica à vontade. Você está entendendo que não vinha dúvida no meu coração?
A gente é humano. A gente realmente passou pelaquela luta, a gente acabou daquele... A gente é humano. Mas a gente tem que chegar numa situação, quando tiver todo mundo orando, ó, Deus vai fazer. Amém. Eu recebo e vou me segurar nisso aqui, e eu creio que Deus vai mudar essa história. Porque Tiago vai dizer que a gente não pode ser como as ondas do mar. Dia está lá em cima e dia está lá embaixo. Não, a gente tem que ser constante. A nossa fé, ela tem que ser constante, ela não pode ser variável. Ou eu creio ou não creio. E a gente só consegue isso como? É buscando aprender a palavra de Deus, a orar, a jejuar, não ficar disperso, porque a dispersão nos afasta da verdade. A gente tem que entender uma coisa, como é que eu estou dentro desse bojo? Quando eu não sou só mais um membro ouvindo, quando eu me coloco na posição de ajudar, de fazer, de cooperar. Gente, a pior coisa que tem é você chegar para o cara e dizer, não, deixa eu aqui mesmo. Só ouvindo. Enquanto está a igreja precisando de alguém que venha varrer, de alguém que venha fazer uma coisa. Por exemplo, hoje, né? Nós fomos pro lanche ali. Eu botei assim, ó. Quem pode trazer o café? A irmã já trouxe o bolo, o Daniel já trouxe o pão. Quer dizer, já começou a participar. Aí o cara diz, não trazer não. Alguém traz mesmo. A gente tem que fazer a nossa parte. É o que a irmã faz. Se você não pode estar dando as coisas já com intenção de cobrar. Eu vou fazer isso por você, mas lá na frente eu te pego, que eu sei que tu pode me pagar. Funciona. A Bíblia diz que a mão direita tem que dar sem a esquerda saber. Faça. Faça porque você tem um coração bom. Faça porque Deus tem trabalhado na sua vida. Faça porque você acredita que Deus tem mais para lhe dar e multiplicar na sua vida. E não se preocupe, não. Gente, quando a gente se preocupa que o outro vai agradecer ou tudo, nós só vamos ficar com raiva e se irar. Porque o cara não vai agradecer. Jesus curou o cara 9 de lepra, o cara não voltou nem lá. Mas você acha no direito que o cara tem que lhe agradecer porque você abençoou ele? Não espere agradecimento de ser humano, não. Nunca espere isso. Vamos terminar, já está passando da hora, né? Assim como a nova humanidade recebeu uma nova chance através de Noé, em Cristo, pela sua graça e misericórdia, Deus nos concede também apenas uma nova chance, mais uma vida nova, com novas possibilidades e novos eternos horizontes. Gente, o mundo teve uma oportunidade com a família de Noé. E Deus sempre vem trabalhando, querendo montar um povo santo. Mas o homem vai pecando, isso é do homem. Mas nós chegamos numa etapa da nossa vida que nós somos privilegiados. Deus não vai tirar outra geração, não. Quando o filho dele veio, parou ali. A geração perfeita é em Cristo. Então ele tentou com Noé, tentou com Abraão, com Isaac, com Jacó, e os homens pecando e fazendo uma besteira atrás da outra. Ele disse, não vai dar certo. Aí meu filho, aí a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, em nada ele pecou. Pagou o preço meu e seu naquela cruz. Ressuscitou. Aí agora, o novo Adão nos dá a oportunidade de nele nós sermos um povo santo. O povo que Deus sempre quis formar. E só pode ser formado no Cristo. Fora dele não há salvação. A Igreja Católica diz que fora da igreja não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Tá certo? Nós vamos a entender. E o cuidado de Deus conosco é muito grande. Que ele se alegrou com a sua criação. Nós é que somos os problemas. Nós foi que desmantelamos tudo. Mas como ele fez com Caim, ele fez, não, tem uma chance. Te apruma e vai para os pés da cruz, que aquele que pode te dar outra chance está lá. Tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos estudar sobre a Torre de Babel, capítulo 10 e 11.
Dá uma lidinha lá e aí vocês trazem umas perguntas, não interessa como seja não. Traga as perguntas do jeito que vocês entenderam. Para a gente questionar aqui um pouco. Eu gosto de problema. Tá certo? Amém? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fale agora ou se cale para sempre. Amém? Então nós estamos concluindo a segunda parte da nossa aula. Para não ficar o vídeo muito grande agora, 2 vídeos. Eu peguei o celular dele, mandando na minha boca. Aí, ó, não adiantou nada a aula. Mandando a irmã se converter e ela guardando o celular do outro na bolsa. Amém? É a mesma coisa, capinha. O povo de Deus é. Então vamos orar e agradecer a Deus. Vamos ficar de pé. Obrigado, Deus, por esse momento. Senhor, pelo ensinamento das tuas palavras, nós aprendemos contigo hoje. Nos ensina, nos dá direcionamento, nos leva em paz, para que nós possamos voltar para a nossa casa, protegido como sempre o Senhor fez e tem feito na nossa vida. Nos colocar na tua arca e fechado por fora para nós não sermos atingidos. Nos conduz em paz e que mais tarde nós possamos estar aqui na tua casa, louvando, adorando e agradecendo em nome de Jesus. E quem crê diz: Amém! Glória a Deus!